Coloquei o título nessa mensagem de O Problema do Pecado. O pecado é um problema, irmãos. Então vamos ver como lidar com esse problema hoje. Vamos orar? Baixe sua cabeça, se concentre, feche seu olho. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero pedir agora a Tua direção para esta pregação, para essa mensagem, a ministração da palavra aos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de compreender e praticar. Em nome de Jesus, amém. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Se alguém for surpreendido em algum pecado, aqui tem duas possibilidades. Primeira é, o cidadão está lá praticando um pecado escondido e alguém chega e, te peguei. Pode ser. Ou então que a ideia aqui que ele mesmo está, cai obrigado, irmã, cai num pecado em que ele mesmo se surpreende. Alguém aqui já escorregou e caiu? Levanta a mão para mim. Quase todo mundo. Tem gente que nunca escorregou e nunca caiu. Ou está com vergonha de levantar a mão, né? Mas você planejou escorregar e cair? Quem planejou? Não. Espero que não, né? Isso é meio loucura esse negócio. Mas você, quando está indo num lugar assim, leva um escorregão e cai, você fica o quê? Surpreendido, não é? Ninguém planeja sofrer um acidente. Às vezes acontece. De acordo com os melhores comentaristas, pelo menos na minha opinião são os melhores, essa segunda opção talvez seja a interpretação mais correta do texto, de que a própria pessoa foi surpreendida em ter caído num pecado, ter dado uma escorregada. E eu quero destacar aqui essa noite 4 pensamentos a respeito do pecado na nossa vida. Primeiro lugar, na vida do crente o pecado sempre é um acidente. O que eu disse? Na vida do crente o pecado sempre é um acidente. Na vida do crente, o pecado não é algo rotineiro ou arquitetado. 1 de João, capítulo 3, deixa aberto aí em Gálatas 6, e vê comigo aí 1 de João, capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, versículo 8. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Até inclusive na versão atualizada, ele diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Os irmãos conseguem entender isso, sim ou não? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática constante de um pecado. Por quê? Por que não? Porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode viver pecando, ou não pode estar no pecado, na prática do pecado, porque ele é o quê? Porque ele é o quê, irmãos? Nascido de Deus. Pode um filho de Deus viver chafurdado na lama do pecado? Pode o Filho de Deus viver na prática constante do pecado? Não. Então, 1 de Pedro 1,23 diz que o que está em nós é a divina semente. A divina semente produz frutos de pecado, sim ou não? Sim ou não? A divina semente que está em nós
produz fruto de pecado? Não, irmãos, ela produz fruto do quê? Fruto de santificação. Então, não é algo que pode ser, na vida de um crente, viver rotineiramente no pecado. Ele caiu naquele pecado e ele continua no pecado. Isso não é possível. Ou então, aquele crente que o pecado na vida dele não foi um acidente, um escorregão, como nós que estamos andando na rua aí, a gente sofre um escorregão e cai, você não planejou aquilo, mas caiu. Agora, a pessoa planejou pecar, ele arquitetou o seu pecado, ele premeditou como iria pecar. Se uma pessoa vive naturalmente na prática do pecado, ele vive naturalmente praticando o pecado, para ele é algo natural, aquilo, das duas uma. Ou ele não é salvo, ele não tem em si a divina semente, ou então ele está endurecido de tal forma pelo engano do pecado, que a sua mente, a sua consciência já está cauterizada. Então, na vida do crente, o pecado não é um acidente. Amém, irmãos? Segundo lugar, a necessidade constante de vigilância para não cair no pecado. Então, é óbvio que esse texto mostra que nós podemos cair no pecado. O pecado pode acometer a nossa vida. Nós podemos escorregar e cair no pecado. E nós devemos vigiar para não cair no pecado. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele que está em pé, olhe, cuide-se para que não caia. Aquele que está em pé. Irmãos, como diz aqui no texto de 1 de João, aquele que vive pecando é do diabo. Tem pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Quem está no chão pode cair? Não, já está no chão. Ele já está no estado de caído. Agora, a partir do momento que essa pessoa se levanta e começa a caminhar, ele pode cair de novo, sim ou não? E aí ele tem que tomar cuidado para não cair de novo. Ele tem que prestar atenção. Se você está num terreno escorregadio e você leva um tombo, depois que você levanta, você não anda com maior cuidado? Ou você anda descuidadamente? Né? Então, nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não cair. Em Mateus 26, 41, Jesus disse: vigiem para não entrar em tentação. É que nem aquela história de um garotinho que estava na feira, assim perto da banca, só de olho numa fruta, né? Aí o dono da feira olhou para ele e falou assim: você está querendo roubar? Ele falou: estou querendo não roubar. Querendo roubar eu estou, agora o que eu estou aqui é querendo não roubar. Então sai daí, para outro canto. Irmãos, qual a diferença do crente e do não crente? O crente está querendo roubar e o crente está querendo não roubar. Eu estou aqui querendo não cair nesse pecado. Então, se nós sabemos que a nossa vida é um terreno escorregadio, devemos tomar cuidado, devemos andar com cautela. Tem um ditado que diz assim: se você não quer comer o fruto do pecado, o que está fazendo passeando no pomar do diabo? Devemos nos afastar dos lugares que podem nos levar a ter quedas com relação ao pecado. Devemos nos afastar daqueles lugares aonde nós sabemos que aonde nós corremos risco de cairmos no pecado. Então, a Bíblia diz em 1 de João também que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós ainda pecamos, apesar de o pecado não ser ser um acidente na nossa vida, algo que nós não queremos. É como aquele garotinho, né, olhando ali para a fruta, e o cara falou: você está querendo roubar? Ele falou: não, eu estou querendo não roubar. Então é diferente. Terceiro lugar, irmãos, não devemos nos surpreender quando o irmão cai no pecado. Não devemos se surpreender. Por quê? Se aqui fosse uma comunidade de anjos, o que não é, amém, irmão? Você recebe? Ou temos algum anjo aqui?
disfarçado. Mas foi um anjinho caído, né, irmãos? Não, glória a Deus, nós somos salvos. Então, se aqui fosse uma comunidade de anjos, aí sim, ficaríamos surpresos se alguém caísse no pecado. Mas nós somos uma comunidade de pecadores. Então, é interessante, irmãos, como que um pecador pode ficar surpreso de ver um outro pecador resvalar e cair no pecado. Estava assistindo um vídeo esses dias, que eles foram cruzar um riachozinho, e tinha um barranco. Aí o primeiro pulou, escorregou e caiu dentro do rio. Aí o outro riu que quase morreu. Aí ele pulou, caiu em cima do outro. Aí ficou os dois lá chorando. Então assim, às vezes é a nossa vida. A gente olha, julga, reprime, repreende, nós nos afastamos, achamos que... E aí olha para aquela pessoa, mas nós também podemos cair no pecado. Nós também podemos cair. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, em hipótese alguma, de que a gente deve se acostumar com o pecado, que nós devemos fazer vista grossa ao pecado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que se algum irmão for cair no pecado, nós devemos achar que aquilo é normal. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que não deve ser uma surpresa no sentido de, olha, essa igreja não presta. Tem um irmão que caiu no pecado lá. Eu conheço igrejas onde o pastor da igreja caiu no pecado. Ah, um pastor caiu no pecado. Mas o pastor também é pecador. Né? Então, o evangelho que vocês pregam não faz efeito na vida das pessoas. Porque depois de ouvir o evangelho e crer nesse evangelho, a pessoa caiu no pecado. Então esse evangelho não presta, essa igreja não presta. Não, irmãos. Nós somos pecadores. Só seremos livres do nosso estado de pecado quando tivermos em corpo glorificado. O próprio evangelho que nós cremos diz que nós somos pecadores. Aliás, o primeiro ponto do evangelho é qual? Você é pecador. Então, não devemos se surpreender, mas devemos orar e devemos vigiar para não cair e devemos tentar levantar e restaurar o irmão que caiu. Por isso, o quarto ponto que eu quero destacar essa noite é: a prática do pecado exige restauração. A prática do pecado exige restauração. Por quê? Porque o pecador não tem condições de restaurar a si mesmo. Precisa de ajuda. Precisa de alguém que o auxilie. Precisa de alguém que o suporte. Precisa de alguém que lhe estenda a mão. Agora eu queria até abrir um parênteses aqui e explicar um negócio para os irmãos. De que pecado nós estamos falando? O que é pecado? Vou tentar explicar para os irmãos. Será que nós temos uma lista de pecado que nós criamos? A lista de pecado da Igreja Batista das Boas Novas. Aí você mudar de igreja, for lá para a igreja presbiteriana, lá é outra lista de pecado. For para a Assembleia, lá é outra lista de pecado. Será que é assim que funciona, irmãos? Claro que não. O que é pecado? Existem coisas, irmãos, que são pecados, que nós já sabemos que são pecados, mas existem outras que nós precisamos compreender. Então, eu queria definir aqui algumas coisas para você compreender. Em primeiro lugar, existem as coisas que são proibidas. E a Bíblia diz que a transgressão da lei é o quê? Pecado. 1 de João diz que quem transgride a lei, peca, comete pecado. Certo, irmãos? Então, existem coisas que são proibidas. E essas coisas são pecados. 10 mandamentos, você conhece? Não matarás. Matar é pecado? Claro que é, irmãos. Não adulterarás. Adulterar é pecado? Não dirás falso testemunho. Dizer falso testemunho é pecado? Claro que é pecado. Então, tudo que é proibido a nós é pecado. Então, tudo aquilo que a Bíblia já declara, e até mesmo aquilo que nós, debaixo das leis e das normas da sociedade, sabemos que é proibido, e nós fazemos, nós estamos
atravessando o limite, e quando nós atravessamos o limite, nós estamos cometendo pecado. Por exemplo, você está andando numa via, está escrito lá 80 km por hora. Você andar 85, você está fazendo o quê? Transgredindo a lei. Agora, brasileiro tem uma ideia de que a lei só é pecado se o guarda estiver olhando. Se não tiver, está liberado. Irmãos, nós como brasileiros devemos ser mais educados. Devemos ser mais ponderados com relação às coisas. Então, tudo que é proibido é pecado. Eu estava num congresso de pastores. De repente, o dirigente foi lá, avisou, falou: atenção, você, pastor, que deixou seu carro estacionado em local proibido, quero avisar que a INDEC está guinchando todos. Aí saiu aquele monte de gente correndo. Ai, meu Deus. Senhor, salva meu carro. Aí o dirigente falou uma coisa, ele falou assim: gente, estacionar em local proibido é proibido. É proibido. Então, o que é proibido aí. Tem que ficar discutindo. Agora, irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. Quero mostrar um outro aspecto do pecado para vocês. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, 12. Eu não vou poder explicar aqui para os irmãos todo o contexto de 1 Coríntios 6, 7, 8, 9 e 10. Mas eu quero mostrar apenas esse aspecto aqui do pecado para os irmãos. 1 Coríntios 6, 12 diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, irmãos, tudo me é permitido. Então, esse tudo me é permitido é tudo, certo? Não, irmãos. O que é proibido não é permitido, horas. Então, aquilo que é proibido não é permitido. Então, não está falando aqui de coisas proibidas. Não está falando de matar, está falando de adulterar, não está falando de dizer falsos testemunhos, não está falando sobre ter outros deuses. Isso é proibido. Então, não está falando disso. Ele está falando de que, dentro da lista de tudo que nos é permitido, tem coisas que é permitido a você, mas não lhe convém. E quando não convém, é pecado. Uma definição bem técnica de pecado, ou talvez uma tradução ao pé da letra da palavra grega pecado, é errar o alvo. Errar o alvo. Quando uma pessoa, por exemplo, tem aqui, já viu o alvo, né? O alvo. Então você pega uma flecha e você aponta para o alvo, certo? Aponta para o alvo. Mira bem lá naquele miolinho do alvo lá. Aí você dispara a flecha e ela bate fora do alvo. O que aconteceu? Você tentou acertar o alvo, mas errou. É diferente de alguém que nem tentou. Ele fala: eu vou tirar essa flecha onde eu quiser, não estou nem aí. Então, quando uma pessoa faz algo que é proibido, ele não está tentando acertar o alvo, certo? Ele simplesmente não mirou no alvo. Ele não se importou com o alvo. Então, quando nós praticamos algo que é proibido, nós não estamos errando o alvo. Nós nem tentamos acertar o alvo. O alvo para nós não tem sentido. Mas quando nós tentamos acertar o alvo e erramos, então, como se nós fôssemos a flecha, e essa flecha deve acertar o alvo, que é glorificar a Deus e edificar o irmão. Eu vou falar sobre isso aqui, quer ver? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23. Diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém.
tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, das coisas que nos são permitidas, nem todas as coisas são nos convenientes. Tem hora que o negócio não é conveniente. Segundo lugar, das coisas que nos são permitidas, há coisas que nos dominam. E quando essas coisas nos dominam, nós erramos o alvo. Nós não podemos permitir que as coisas nos dominem. Por exemplo, irmãos, trabalhar é pecado? Não. Mas se uma pessoa trabalhar exageradamente, aquilo lhe dominou. Comer é pecado? Comer é pecado? Não. Mas comer demais se torna em pecado, não se torna pecado da gula? Descansar é pecado? Descansar é pecado? Não, irmãos, mas descansar demais vira preguiça. Então, há coisas que dominam a pessoa. Estão entendendo? Beber Coca-Cola é pecado, irmãos? Agora já virou uma polêmica danada. Não é não, irmãos. Mas beber 2 litros de Coca-Cola por dia aí já é um negócio que te dominou. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Terceiro lugar, há coisas que nos são permitidas, mas que não edificam quem está próximo a nós. Aí você fala, pastor, estou me lixando para o que os outros acham. Esse é pensamento do mundo. Esse é pensamento de quem é do diabo. Esse não é pensamento de quem é crente, não. Porque nós que somos salvos devemos se importar, sim, com a edificação de quem está à nossa volta. Devemos considerar quem está à nossa volta. Então ele diz aqui, ó, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas edificam. Capítulo 10, versículo 32, diz assim: não se tornem motivo de tropeço nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Tem coisa que é permitido, mas às vezes se torna um tropeço para alguém. Nós não devemos fazer. Capítulo 8, versículo 8. Capítulo 8 de 1 Coríntios, versículo 8. Aqui o contexto dessa explicação de Paulo, ele diz assim: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, comida não tem nada a ver com questão espiritual. Você não vai ficar mais santo se comer uma comida, nem menos santo se... Você não vai ficar mais santo se deixar de comer uma comida, nem menos santo se comer a comida. Certo? Então, comida não é uma questão espiritual, irmãos. Comida é comida. Se você encontrar uma galinha preta em cima de umas oferendas com umas velas em volta assim, aquela galinha foi sangrada ali, tá fresquinha. Pode comer ou não? Pode ou não pode? Um cacho de banana, pode? Ficou passando mal depois, mas... Então, irmãos, você precisa entender o princípio do apóstolo Paulo aqui. Se você não entender o princípio, você não vai entender que às vezes comer uma carne pode ser pecado. Ou alguma outra coisa. Paulo fala aqui no versículo 10, olha só, versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir que você tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado aos ídolos. Versículo 10 tem a palavra aí, não será induzido a comer o que foi sacrificado. Às vezes o exercício da tua liberdade pode induzir uma pessoa mais fraca a cair num pecado. Isso é o problema, irmãos. Por isso ele diz aqui, versículo 12. Versículo 11. Assim esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem.
Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, na atualizada diz, golpeando-lhes a consciência. Olha só que coisa agressiva, irmãos. Não, mas para mim tanto faz, eu não tenho problema com isso. Mas se o outro tem, você está golpeando, você está machucando ele. E Jesus não se agrada disso, porque Jesus morreu por ele. Por você também. Mas, olha só, Jesus morreu por aquela pessoa. Então, é contra Cristo que você está pecando. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Você tem a opção, você tem liberdade de comer carne. Para mim, por exemplo, irmãos, na minha fé, eu como qualquer tipo de carne. Para mim, carne é carne. Eu só não como carne de ET. Mas daqui da terra, qualquer um serve. Né, Juninho? Mas tem gente que não pensa assim. Por causa de questões religiosas e outras questões. Aí se você, por exemplo, ou então alguém, que no caso aqui do contexto desse texto, ele veio da idolatria, irmãos. Para ele aquele negócio, imagina uma pessoa que foi criada lá, por exemplo, num terreiro lá, e vendo todas aquelas coisas, depois ele se converte. Você acha que ele consegue voltar lá e participar daqueles cultos? Para ele é difícil. Por exemplo, irmãos, eu conheci um irmão, até contei hoje de manhã na sala dos homens, mas vou contar aqui de novo. Eu conheci um irmão que ele se converteu numa casa de recuperação porque ele era alcoólatra. E foi muito difícil para ele se libertar do alcoolismo. E ele se converteu e veio estudar no Instituto Bíblico Maranata. E no Natal ele trabalhava numa igreja aonde os irmãos, para eles, na fé deles, na consciência deles, eles bebiam no Natal vinho normal. E para eles aquilo era normal, não era pecado, não era problema. Mas o irmão Mário estava lá aquela noite e eles falaram, vamos então brindar o Natal aqui bebendo um vinho. Aí ele falou, eu não bebo. Mas por que não? Não, um pouquinho de vinho não vai fazer mal para você. Tanto insistiram que ele bebeu uma taça de vinho. Mas todo aquele problema voltou, irmãos. Aquele vinho foi que nem sangue na boca do tubarão. Despertou nele o alcoolismo que estava lá. E de lá ele saiu, foi para o boteco beber cachaça. 3 dias depois nós encontramos ele caído na rua, completamente embriagado. Sujo, molhado, embriagado. E ele nunca mais se recuperou. Ele morreu de cirrose. Aqueles irmãos tinham alguma necessidade de beber vinho naquele dia? Me diga, assim, ó. Precisava, irmãos, podia guardar aquele negócio. Não, então tá bom. Deixa quieto. Nós que gostamos de carne, às vezes, aqui dentro do contexto da igreja de Corinto, não do contexto de nós brasileiros, mas lá no contexto de Corinto, às vezes você tinha que pegar seu churrasquinho, guardar e falar, irmão, te come uma salada junto aqui. Não tem problema nenhum. O que eu não quero é ser uma pedra de tropeço na tua vida. Então, às vezes, a nossa liberdade pode ser um tropeço na vida de alguém. E aí nós pecamos. Fazendo algo que nos é permitido fazer e pecamos. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, pecado nem sempre só não é fazer o que é proibido. Pecado, às vezes, é relativo no sentido dessas regras de Paulo. Coisas que não são convenientes em determinados momentos. Pecados ou coisas que são nos permitidas, mas que nos dominam. Ou coisas que nos são permitidas, mas não edificam o nosso irmão em Cristo. Portanto, quem caiu na prática do pecado deve ser restaurado por irmãos que sejam sadios espiritualmente. Voltando para o texto que inicialmente nós lemos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, por que, irmãos? Sadios espiritualmente, pessoas que estão
conscientes da sua fé, receberam o Espírito Santo, estão andando no Espírito, com todo temor a Deus. Eu creio que a resposta é restaurar a vida de um irmão em pecado é algo potencialmente perigoso. E não deve ser feito por um irmão que é fraco na fé. Porque se alguém cai e é uma pessoa que está caída também, como que vai levantar o outro? Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 1 diz assim, ó. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Então, é isso que nós devemos fazer, suportar quem caiu num pecado. Tem um hino do cantor cristão, acho que a gente cantou quarta-feira passada, né, que fala sobre a comunhão, ele diz, olhai com simpatia os erros de um irmão. Ora, mas será que é isso que devemos fazer, olhar com simpatia o erro de um irmão? Mas está certa a letra do hino. Porque não é que nós vamos abandonar o irmão ou passar a mão, né, na cabeça do irmão que caiu em pecado e deixar para lá. Mas é no sentido de que nós devemos ter em nossa vida uma preocupação de restaurá-lo, de trazê-lo de volta. E olha que ajudar um irmão preso no pecado, às vezes é um fardo pesado, irmãos. A restauração de um irmão que caiu no pecado é uma tarefa de toda a igreja. Amém? Às vezes, quando nós olhamos aqui para o texto e nós temos uma herança, uma tradição clerical, onde diz que os problemas espirituais da igreja são do pastor. Eu não estou querendo me eximir das minhas responsabilidades, mas eu quero te incluir no contexto da igreja. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos um irmão que está num pecado e nós ou vamos contar para o pastor, ou a gente vai ficar quieto, não quero problema com isso aí. Mas a nossa responsabilidade diante de Deus devemos restaurá-lo. É uma tarefa de todos nós. Devemos procurar trazê-lo de volta à fé, trazê-lo de volta, trazê-lo ao arrependimento e à volta à comunhão com Deus. Portanto, lutar contra o pecado será uma tarefa constante da igreja até a volta do Senhor Jesus. Devemos se espantar com isso. É a nossa luta, irmãos. Lutar contra o nosso próprio pecado, mas também ajudar os irmãos que estão em pecado a se levantarem. Amém, irmãos? Versículo 3, aqui de Gálatas, ele diz o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, você não pode se achar melhor do que alguém que caiu em pecado, porque você também é pecador. Achar, esse irmão não me merece, esse irmão não merece mais a nossa comunhão, esse irmão não merece mais estar em nosso meio. Não devemos pensar assim. Portanto, a restauração de um irmão que caiu no pecado deve ser feita com mansidão e brandura. Aqui no texto ele diz, deve ser restaurado com mansidão. Acho que na atualizada diz brandura. O que isso quer dizer, irmãos? Que às vezes nós, quando vamos confrontar alguém que está no pecado, a gente cresce e aproveita para já apontar outras coisas, outros erros, confrontar, jogar na cara, né? E não muitas vezes, não obstante dos nossos próprios pecados e das nossas fraquezas, às vezes chegar no irmão e diminuí-lo. Está vendo? Você sabia, né? Seu miserável, pecador. Então, quando nós vamos confrontar um irmão no pecado, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que somos pecadores também, salvos pela mesma graça.
Segundo lugar, nós não devemos achar que nós somos melhores do que ele. Terceiro lugar, nós devemos ter um espírito de amor, um espírito de mansidão em nosso coração. E não precisa, irmãos, às vezes ao tratar o pecado de alguém, lembrar todos os pecados que ele cometeu na vida. Só tratar aquele ali está bom demais. Mas fala a verdade, irmãos. A gente não se acha melhor do que um irmão que caiu num pecado? A gente não tem essa tendência? Fala a verdade. Não precisa. A gente não se acha assim. Quando algum irmão caiu num pecado, a gente não. Olha, mas que coisa absurda, né? Como se nós não pudéssemos cair também, irmãos. Por isso que ele diz, olhando, cuide-se para que você também não seja tentado. Por quê? Ou você acha que você está imunizado de cair num pecado? Então nós devemos deixar de ser arrogantes ao tratar um irmão em pecado, achando que nós somos melhores do que ele, ou diminuindo ele. Não devemos agir assim, irmãos. Nós devemos procurar trazê-lo ao mesmo patamar que nós estamos, com muito amor, com espírito de brandura, para que ele possa caminhar conosco em firmeza. Amém, irmãos? Nós vamos celebrar a ceia hoje, e nós vamos celebrar a ceia nesse espírito. Ao celebrarmos a ceia, nós devemos pensar no quanto nos importamos uns com os outros. Queria chamar aqui os irmãos que vão ajudar a distribuir a ceia hoje. O grupo de louvor também pode vir à frente, por favor. Pode abrir a tampa, irmão, por favor. Deixa eu dizer só uma palavra aqui para os irmãos. Você que está aqui conosco hoje, você já é crente no Senhor Jesus, batizado. Você é convidado a participar com a ceia conosco. A ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor Jesus. Então você pode participar conosco. Se você ainda não é crente, não é salvo, você ainda não foi batizado, nós não estamos discriminando você, dizendo assim, olha, você não pode participar conosco, mas só estamos orientando você a não fazer algo que não tem sentido na sua vida. Mas lhe convidamos, assim como Jesus convida, a entregar a sua vida para Jesus, para que Jesus seja o seu Salvador. E eu duvido você encontrar alguém que se arrependeu de ter entregado a vida para Jesus. Então, vamos celebrar a ceia nessa noite, compreendendo a graça e o favor de Deus sobre nossas vidas. Antes de distribuir os elementos da ceia, nós vamos orar, pedir que o irmão Rodrigo que ore, agradecendo pelo pão e o cálice. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esse pão. Esse pão representa o corpo do Senhor partido por nós, Pai. Representa também, Deus querido, a comunhão do corpo da igreja, Pai amado, que a gente possa participar com o coração voltado ao Senhor, o coração voltado, Deus querido, ao amor a um ao outro, Deus amado, à união, Pai querido. Que a gente venha participar da ceia, Deus querido, na consciência de ter, Deus amado, que somos esse pão, somos o corpo, Pai querido, do Senhor. E o sangue do Senhor que foi derramado por nós, Pai amado. Nos abençoe, obrigado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, amém. Coloque-se em pé, irmão. Assim que você pegar o pão e o cálice, você pode se assentar e aguardar para podermos participar todos juntos. Oi.
Quão grande, imenso, tão lindo é o teu amor, constante, seguro, confio no teu amor. Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá pra comparar. Se eu me afastar com laços de amor, Senhor, vens pra me resgatar. Quão grande, imenso, tão lindo é o teu amor, constante, seguro, confio no teu amor. Se é grande o mar, imenso é o teu amor, Senhor, não dá pra comparar. Se eu me afastar com laços de amor, Senhor, vens pra me resgatar. Teu amor nunca me deixou e não vai me deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não vai me deixar. Quão grande é o teu amor, Teu amor nunca me deixou e não vai me deixar. Posso confiar e crer no teu amor. Nunca me deixou e não vai me deixar. Quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor, quão grande é o teu amor. Amém. Oi, alô, alô. Alguém não recebeu o pão ou cálice, irmãos? Ah lá, tem. Amém. A palavra de Deus diz. Aguardar aqui os irmãos. Amém. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus. O corpo machucado em nosso favor, o sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Quero agradecer a Ti, ó Deus, pela bendita esperança da volta do Senhor Jesus. E nessa noite nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.